Oi, Márcio, boa noite para você também, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, marcou esse plebiscito para o próximo domingo, dia 3, para que os venezuelanos possam responder se são favoráveis ou não a essa anexação, então, da região ao território venezuelano. Essa medida é vista como um passo para uma possível invasão da Venezuela, então, a uma área que é rica em petróleo e também em recursos naturais e que hoje pertence à Guiana, como o Márcio estava explicando agora há pouco no estúdio. É uma disputa que se estende desde o século XIX e que se intensificou, então, nas últimas semanas por conta, principalmente, dessa convocação de Maduro ao povo para que faça, então, para que responda a esse questionamento. A Guiana, por outro lado, entrou com um pedido de liminar contra o plebiscito na Corte Internacional de Justiça, que acompanha o caso de perto, e a decisão vai ser divulgada amanhã, sexta-feira. Aqui no Brasil, com o clima de tensão entre os países vizinhos, o Ministério da Justiça, então, informou que aumentou a presença de militares nas regiões de fronteira do norte do país, especialmente naquelas cidades que fazem fronteira com a Venezuela e também com a Guiana, isso tudo por conta do aumento da tensão entre os dois países. Já o Itamaraty considera o assunto como interno entre a Venezuela e a Guiana. E segundo a secretária de América Latina e Caribe, a embaixadora Gisele Padovan, o Brasil não pode opinar nesse momento, mas ainda assim o Ministério de Relações Exteriores disse que busca uma solução pacífica para a disputa por território e que acompanha os conflitos com bastante cuidado. Márcio. Muito obrigado, Marina Demora, que falou com a gente ao vivo, direto de Brasília. Vamos entender melhor essa história conversando com o professor Rubens Duarte. Ele é coordenador do Lab Mundo, Laboratório de Análise Política Mundial. Professor Rubens, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Eu sei que é difícil prever, mas seria possível imaginar um conflito militar a partir do resultado desse referendo que vai ser realizado entre os venezuelanos no próximo domingo? E, claro, diplomaticamente, como é que o Brasil está atuando para evitar que essas coisas escalem? Boa noite, professor. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os nossos assinantes. É um prazer estar aqui de novo. Infelizmente, é uma possibilidade o conflito militar. Por enquanto, me parece improvável, mas sempre há essa possibilidade, porque essa reivindicação desse território, como você muito bem disse, é histórica, né? Não houve até hoje um conflito armado, mas uma pressão sem parar, né, contínua da Venezuela para discutir essa região, com graus, com temperaturas diferentes, e agora estamos num momento de temperatura alta. Me parece, por enquanto, improvável, parece que esse referendo ainda é uma pressão política para que a Guiana sente e discuta a situação, mas sempre é uma possibilidade. Pelo lado brasileiro, revela a importância do Brasil ter relações diplomáticas com todos os países. Não significa que a amizade é muito grande, mas revela a importância de dialogar, até mesmo para mediar, né? Então, o Brasil ele tem uma tradição de se basear no princípio da solução conversada, né, do diálogo, do direito internacional. Me parece que ele vai tentar apaziguar para evitar um conflito na região, porque não interessa a ninguém. Agora, professor, a questão histórica, claro, é sempre importante, entra nessa equação, mas o interesse deve ter crescido bastante por causa das riquezas minerais daquela região, principalmente o petróleo descoberto na costa. Perfeitamente. É claro que essa região, historicamente, né, é reivindicada. E a gente sabia que existia petróleo naquela região, né? Há novas descobertas, mas aquela região sempre foi muito rica, não somente em hidrocarbonetos, mas também em riqueza biológica, né? Que é muito importante para a revolução farmacêutica hoje em dia. Então, é uma zona muito rica, muito interessante, e a Guiana começou a explorar muito. Então, eu acho que esse interesse, né, tanto que repentino, também tem a ver com essa necessidade de responder à exploração da Guiana dos recursos naturais que estão lá, que, obviamente, a Venezuela tem interesse também neles. A posição dos Estados Unidos é conhecida, afinal são empresas americanas que estão explorando petróleo na costa da Guiana. O Brasil vai ter que tomar uma posição em algum momento, por um lado ou por outro, ou como o senhor já disse na primeira resposta, vai se equilibrar pratos ali, torcendo para um entendimento?
É uma excelente pergunta. Me parece que o Brasil ele vai tentar manter o diálogo, né? Ser esse canal, esse interlocutor para evitar uma guerra. De fato, os Estados Unidos têm uma posição conhecida pelos interesses econômicos, mas também políticos, né? Então, a primeiro acordo sobre a fronteira entre o Reino Unido na época e a Venezuela foi assinado em Washington, com interesse, com mediação dos Estados Unidos. Então, claro que tem um interesse político e econômico lá. E no Brasil, por enquanto, né, um diálogo interno dos dois países. Eu vi a correspondente de Brasília falando isso, acho que é por aí mesmo. E o Brasil tem que se preparar para os transbordamentos que pode acontecer no Brasil. Então, uma região de instabilidade sempre é um prato cheio para crimes, né? Então, ação de madeireiras, de mineradores, de tráficos de todos os tipos, de pessoas, de drogas, de madeiras e por aí vai. E também a gente viu já há alguns anos a questão dos refugiados que saem da Venezuela e entram no Brasil exatamente por Roraima, e a gente pode ver um agravamento disso, né? Então, o Brasil ele preparou a Operação Acolhida, que é uma operação interministerial gigante para receber e interiorizar esses migrantes. A gente pode ver que se houver de fato um conflito, uma zona de instabilidade, um agravamento nesse fluxo que gera uma pressão humanitária, né? Uma necessidade de resposta humanitária do governo brasileiro. Professor Rubens Duarte, do Lab Mundo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Boa noite, é sempre um prazer. Boa noite para você, Márcio, e a todos que nos assistem. Muito obrigado. Falar um pouco de economia.